A Ponte, há 11 jogos não vencia. Ela venceu o derby pelo Campeonato Paulista e há 11 jogos não conseguiu uma vitória. Ontem venceu pela primeira vez na Série B a B-Zona, venceu o CSA, placar de 2-1. Veja aí como foi. O termômetro no Moisés Lucarelli marcava 14 graus, mas mesmo assim alguns torcedores deram aquele famoso jeitinho para acompanhar a partida entre Ponte Preta e CSA. Enquanto a Macaca buscava a primeira vitória na competição, a equipe alagoana tentava vencer a terceira consecutiva e embalar ainda mais na Série B. O que poderia funcionar na tarde de ontem era a lei do ex. Nadson, Silvinho e Renato Cajá, hoje no CSA, já vestiram a camisa da Ponte em outras oportunidades. Mas o que acabou funcionando mesmo no Majestoso foi aquela bênção do padre na semana passada. Com a ajuda de Moisés, é claro. O camisa 21 recebeu de Dauan e colocou a Ponte Preta na frente do placar. Gol da Ponte! Moisés! Tirando o lance do gol, o primeiro tempo não foi dos mais emocionantes. Silvinho teve uma ótima oportunidade, mas parou em Igor Vinhas. Pelo lado da Macaca, Moisés também desperdiçou uma grande chance aos 28 minutos. Para o segundo tempo, Bruno Pivetti voltou com 3 alterações. Em uma delas estava Renato Cajá. E foi ele mesmo que aproveitou a bobeira de Ednei, entrou na área e cruzou para De La Torre deixar tudo igual no Majestoso. Gol do CSA! Azul e branco é o CSA. Depois do gol, Gilson Kleina promoveu a entrada de Thales no lugar de Camilo. E foi preciso somente 40 segundos para ele aparecer livre dentro da área e recolocar a Macaca na frente do marcador. Gol! É gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Thales foi mais um que colaborou para que a bênção do padre também desse certo na tarde gelada de ontem. Depois do gol, a Ponte Preta ainda teve a oportunidade de ampliar novamente com Thales. E também nessa finalização de Richard. Precisando do resultado, o CSA até tentou partir para cima, mas sem efetividade. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 2, CSA 1. Foi na 8ª rodada, mas saiu a primeira vitória da Ponte Preta nessa edição da Série B. O resultado não tira a Macaca da lanterna da competição, mas diminui a distância para o 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Agora a Ponte tenta mais um triunfo no sábado, quando enfrenta o Vila Nova jogando fora de casa. A gente sempre frisava, né, querendo passar que estava havendo evolução, existia um desempenho, porém o resultado não estava vindo. Por mais, na vitória, que nós vamos continuar ainda fazendo a evolução, continuar os ajustes. Hoje é um dia que nós estamos muito felizes, né, um vestiário de felicidade, um vestiário de alegria, mas amanhã a gente já tem um compromisso de trabalho, que sábado nós temos outra responsabilidade, que é enfrentar o Vila Nova, que também vem numa vitória de fora de casa, mas que nós possamos, né, manter essa atitude, que a gente mantenha esse mental. A mentalidade ela é importante, porque momentos que a equipe consegue neutralizar, consegue ter uma organização. A origem do gol! A origem do gol para todos os pontepretanos que vibraram da pele até o osso. A Macaca venceu, é agora a origem do gol! Como é que os gols aconteceram? Uma saída errada de bola do time do CSA, esperto, Dauan, deu o bote, olha lá, e rolou pro Moisés. Golaço, hein? Mas rolou no tempo, 11 jogos sem marcar. Você veja, a Ponte não vencia 11 jogos. E o Moisés, que marcou no derby, também há 11 jogos sem marcar. Aí é o segundo gol, dá uma olhada o lançamento do Kevin. E olha se é centroavante só de rompedor o Rodrigão. Essa matada de bola que ele deu aí, poucos meias
E levanta a cabeça, né, Tigrão? Matam em velocidade, né, Gleger? A bola veio muito alta. Se pudéssemos pegar o lançamento novamente, a hora que a bola chega nele, ele mata... Ele vem já com um olhar periférico. E mata com a bola em movimento, né? Ele mata com o corpo dele. Ele mata com o corpo dele em movimento. Aí. Ó, é que não sei se a gente consegue ver a hora que ele mata a bola. Vê lá. Ó, amortecida. Então, para quem acha que o Rodrigão, com o corpo anzil e tal, é só centroavante de choque, está completamente enganado. O Rodrigão tem muito recurso técnico e a gente vem dizendo isso há algum tempo. E quando ele estiver com uma forma um pouco melhor, perder mais um pouquinho de peso, ele vai ajudar muito. E ontem ajudou demais na grande vitória da Ponte, importantíssimo. E a estrela do Kleina, né? Que tinha acabado de colocar o Thales, que entrou em um lance de velocidade, né? Um jogador ele não tinha tocado na bola ainda. Não tinha dado nenhum toque. Esse foi o primeiro toque, esse aí, ó. Com velocidade, né? Entrando ali nas costas do zagueiro, participando da jogada. Olha onde estava o Thales, olha a arrancada dele, ó. Olha lá, ó. Belo gol, belíssimo gol. Parabéns ao Thales, que na minha opinião, viu, Batista e telespectadores, tá pedindo passagem nesse time titular da Ponte. Ele não aguenta 90 minutos ainda, em virtude de ter ficado um longo período inativo. Mas o Camilo também não aguenta, né? Ele é muito versátil, ele atua em várias posições. E eu até me lembro, foi contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, que ele entrou um pedaço do jogo lá. Gostei demais, só que ele teve uma contusão, ele ficou bastante tempo inativo. Muito tempo. E aí até o Gilson Kleina falou assim, eu conheci o Thales antes do jogo contra o Brasil de Pelotas. Porque o Gilson Kleina, quando chegou, o Thales estava no departamento médico. Mas o Kleina trabalhou com ele no Goiás. Conheceu, lógico, a disponibilidade dele no elenco da Ponte, mas conhece o jogador. E ele entrou bem. Entrou bem lá em Pelotas também, né, Tigrão? Lá também entrou bem, a falta... O Gilson não trabalhou com ele no Goiás. Então depois você dá uma confirmadinha aí, Batista. Porque foi o próprio Gilson Kleina que disse que eu tinha visto de jogar contra e tal, o Thales, mas na Ponte fiquei conhecendo o Thales antes do jogo contra o Brasil de Pelotas. Eu vou Se eu tivesse trabalhado, ele não teria falado isso. Aí, ó. Eu vou trazer a informação direitinho para você, mas eu vou trazer não a minha palavra, eu vou trazer a prova, né? Porque aí só falar não adianta, papagaio também fala. Mas nós vimos ali o padre, né, que benzeu o estádio Moisés Lucarelli. E a fé é muito importante, ela dá uma segurança emocional e a Ponte venceu essa partida. Júlio Nascimento está conosco ou ainda não? Ainda não está conosco o Júlio Nascimento. Eu queria ressaltar. Agora a Ponte vai pegar o Vila Nova. O jogo vai ser lá em Goiânia e esse jogo é importantíssimo, porque a Ponte, mesmo vencendo, continua na zona de rebaixamento. Tem que engatar uma sequência de triunfos para quebrar as amarras, né? Sair dessa zona incômoda e aí ir para metade da tabela. É assim que começa a recuperação. E lá é outro jogo, né, Gleger? Porque quebrou toda aquela energia negativa, restaura-se aí a confiança, a autoestima, o astral do vestiário, os jogadores comemoraram muito. A Ponte vai ser um time mais leve lá. E vai jogar toda a responsabilidade no colo do Vila Nova, aliás, onde você jogou, né? Exatamente. E só não pode, né, o seu Ednei, que é um jogador experiente, fazer a papagaiada que ele fez ontem aí, ó. Total. Na frente de um cara que todo mundo conhece, o Brasil inteiro sabe que o Cajá é bom jogador, tem muita qualidade. Aí você vai querer dar um drible no Cajá, pô. Ganhando o jogo de 1-0, precisando da vitória, primeira vitória na competição. Que falta de responsabilidade, hein, seu Ednei? Que não aconteça nas próximas olha o lance aí, ó. Olha aí, ó. Tinha 3 jogadores da Ponte para fazer o passe. Excesso de confiança e falta de concentração. Foi isso que aconteceu. Mas tem algumas coisas que acontecem no futebol e que eu não consigo entender. Tá lá o Ednei, tudo bem, uma falha absurda dele, né? Por causa dessa história de querer sair jogando lá atrás. Mas ele não saiu jogando, ele tentou driblar. Ele tentou driblar, mas, pô, vê que o cara tá de mano com o Cajá
e sabendo da qualidade técnica do Cajá, por que não encosta um para fazer a proteção? Batista, mas tinha dois ao lado dele ali. Tinha dois, Batista. Olha lá, os dois, olha os dois. Olha os dois aqui, ó. Ele deixa... Aqui na frente. Não, discordo de você. Quando ele arranca com a bola, ele dá 10 passos. Cadê? Não, mas ele estava aqui, ó. O Cajá vai sozinho, ó. Ele vai sozinho porque o Ednei não tem velocidade. Até pro Cajá que tá com 100 anos, ele perdeu. E outra coisa, o time inteiro tá saindo. O Ednei caminha 10 metros com a bola e não passa a bola. Ele vai de encontro ao Cajá e tenta o drible. Irresponsabilidade tecnicamente falando. Ele vai de encontro ao Cajá. Que aí nós não tiro a responsabilidade dele, não tiro a falha dele. Ele falhou bizonhamente. Mas o que eu não entendo é isso. Tinha dois para receber. Outra coisa que eu não entendo na ponte também. Lá na frente, quando o Moisés está com a bola, o Moisés sempre com 3 marcando ele, 1 dando combate, 2 na sobra e ninguém encosta para tabelar com ele. Então por que acontece isso, pô? Vê que o cara tá lá sozinho, como aconteceu nesse lance lá atrás. O Ednei não estava sozinho. E ninguém encosta para auxiliar o cara. Não estava sozinho, Batista. Não estava sozinho. Você quer discutir com a imagem? Não, quero discutir com a imagem na origem. Você quer discutir Eu quero discutir com a imagem na origem. Você está pegando a imagem a hora que ele já foi de encontro ao Cajá. Ele saiu livre com 3 jogadores para receber a bola. 3 jogadores. Ele foi para cima do Cajá, tentou driblar o Cajá, por isso que ele ficou sozinho. O quadro que aparece, ele está sozinho. Então pega na origem. 2 estão na frente dele, nenhum atrás dele. Ele foi quando ele sai, ele recebe a bola do goleiro, pô. Ele recebe a bola do goleiro. Ele é que vai de encontro ao Cajá. Se ele passa antes de ir de encontro ao Cajá, ele tinha 4 opções, entre elas resolver. Mestre de cá trabalhou conosco aqui há bastante tempo e ele falava que ele trabalhou com o Otto Glória na Portuguesa. Mestre de cá. E o Otto Glória, técnico experiente, vencedor, falava para o de cá: não confie no seu companheiro. Não confie no seu companheiro. O que o Otto Glória queria dizer? Que acontece esse tipo de situação. Você não confia no seu companheiro porque ele pode falhar. E ele falhando vai acontecer isso aí, ó. Então é uma questão de inteligência, de raciocínio. Inteligência na análise. A falha é individual do senhor Ednei, não é do esquema tático, não é dos seus companheiros. A falha é do senhor Ednei, que tem que pedir desculpa pro grupo Futebol é coletivo. A falha foi dele. A falha foi dele. Futebol é um plano coletivo. A falha foi dele. Não vamos dourar a pílula e que ele não repita isso. E a Ponte está trazendo mais zagueiro aí, e se ele repetir, ele vai pro banco. Ele que não repita isso. Claro, se ele repita. Pô, mas isso é óbvio, né? Aliás, se eu sou o treinador, já saco lá em Goiás. Tão cristalino como a água da montanha. Se eu sou o treinador, eu já saco lá em Goiás. Até porque o seu Fábio Sanches está aí no banco, é bom jogador, hein? E queria só, Batista, me permita, uma decepção muito grande ontem, porque o Cajá vive aí fazendo juras de amor pela Ponte, e acabou o jogo ontem. Perder é normal, pô. Perder é normal. E o Cajá perde jogos a todo momento, como ganha também, tem muita qualidade, sempre foi elogiado aqui e enaltecido por nós. Pô, acabou o jogo, a câmera do Sport TV pega, coincidentemente, o Cajá deixando o campo, passando pela linha de fundo no gol da Fepasa. Pô, ele chuta o tapete, chuta uma caneleira que estava lá no chão pro alto. Parece que o Cajá tinha perdido, olha, uma final de Copa do Mundo, tal a sua irritação, tal a sua indignação, tal a sua insatisfação e grande revolta de ter perdido o jogo. Eu nunca vi ele fazer isso daí, nunca. Nunca vi. Nem quando jogava pela Ponte, nem quando a Ponte foi desclassificada próxima de ir para uma final, nem quando a Ponte perdeu um acesso. Ele saiu puto, porque não queria perder o jogo para a Ponte. Legal, Cajá. Muito obrigado, diz o torcedor da Ponte, pela sua enorme ingratidão. Todo jogador, quando vai enfrentar o seu ex-time, aliás, existe a frase lei do ex, a lei do ex, porque o cara, ele
quer marcar jogo de tudo, marcar gol de tudo quanto é jeito no jogo. Ex dele é a Ferroviária. Não, o ex dele é a Ponte. Ex é a Ferroviária. O último time dele é a Ferroviária. 5 vezes o Cajá jogou na Ponte. Olha, é o seguinte, a Ponte vai enfrentar o Vila Nova. Essa partida está marcada para o final de semana. O jogo será lá no sábado, 21h30. E aqui na tela da Band, nós vamos com Série C no sábado às 5 da tarde. Então, na tela da Band, Série C às 5 da tarde, pela Rádio Bandeirantes, 21h30, o jogo da Macaca contra o Vila Nova.